Uma vez que as pessoas veem em você e no seu líder um exemplo daquilo que ela acha que é interessante, que é importante, fica mais claro e mais fácil dela se sentir motivada a fazer as suas atividades. Eu acho que é importante que você não delargue, mas também não faça microgestão. Não vai lá, mas você respirou? Você não respirou? Não, acho que isso não precisa, mas também não adianta delargar. Larga o cara e fala, vai e vença. Não funciona mais isso. O indicador, ele é um transversal aí, que vai em quase tudo, que vai desde o feedback, mas nisso também. Eu tenho poucas pessoas, tenho poucos recursos. Se a gente não colocar o mínimo de indicador pra medir, pra saber aonde a gente quer chegar, né? E se a gente tá chegando, se a gente tá caminhando, né? Se os pequenos kaizenhas, as pequenas melhorias estão caminhando pro que a gente quer, fica tudo mais difícil. Olá! Estamos começando aqui mais um Francamente, e esse Francamente é especial, tô aqui com a Paula, porque nós vamos discutir algumas das questões que vocês nos enviaram sobre liderança. Liderança é um tema muito importante, liderança é um tema que a gente gosta muito, e nós, pela primeira vez, deu muito sucesso aquela história do BO, que vocês perguntavam e a gente respondia, a gente gostou muito de saber a opinião de vocês, então pela primeira vez nós agradecemos e nós estamos fazendo o quê? Um roteiro, um bate-papo em cima daquilo que vocês nos enviaram de dúvidas sobre liderança. Vocês que preencheram o formulário que nós enviamos, eu agradeço muito, porque é muito bom estar podendo falar, estar ouvindo em cima de coisas que vocês estão perguntando, que vocês têm dúvidas e que nós estamos aqui para esclarecer, para desanuviar um pouco as informações sobre esses tópicos tão importantes como esses que nós vamos abordar aqui hoje. Vou começar jogando aqui, Paula, para você usar a sua experiência de liderança, experiência de pesquisadora, sua experiência, para compartilhar essa questão, né, de como inspirar e motivar a equipe para alcançar resultados e promover um ambiente de confiança e colaboração. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa é a pergunta clássica. Acho que essa foi a pergunta mais feita, né? Tá nos tops ali, né? Não tem como, a equipe só vai estar motivada se tiver uma motivação da liderança também, né? Se não tá motivada, tem aquela máxima, se a sua equipe não tá motivada, olha no espelho, porque provavelmente o problema é você. Então, a gente precisa, eu acho que o jeito mais simples, né, falando francamente, a gente pode dividir isso em pelo menos 5 tópicos que são importantes da gente pensar, né? Dividindo ali como a gente pode inspirar e motivar a equipe. A gente vai estar durante o Francamente todo de hoje com o papelzinho aqui para lembrar das perguntas, tá, gente? Então é basicamente isso. Então, coisas importantes, como eu já dizia, a primeira coisa: missão clara e propósito. Se tá claro para a empresa, para todo mundo, se tá claro para você como líder, qual que é a missão e o propósito da empresa, isso você vai conseguir desdobrar para as pessoas, desdobrar para os seus liderados, e as coisas vão acontecer naturalmente, né? Você consegue passar isso e aí sim motivar, se tiver consegue motivar e consegue inspirar as pessoas de maneira mais fácil. Outro ponto, assim, que é imprescindível é autonomia e confiança. Se você não consegue ter autonomia, dar autonomia para os seus liderados e não consegue ter confiança de que as atividades, o que você for propor para eles vão conseguir fazer, se as pessoas não sentirem isso, elas não vão se sentir motivadas a qualquer coisa que você solicitar a elas, ou qualquer coisa, elas vão se sentir motivadas nem a ter novas ideias, né? Se elas não têm a confiança de que você vai ouvi-las. Então, esse é um outro ponto super importante. Outro ponto que cada vez mais fica mais claro e é imprescindível é o famoso feedback, o reconhecimento constante. As pessoas precisam saber que o que ela está desenvolvendo está sendo interessante, está sendo de acordo ou não, né? Então, reconhecer o que as pessoas fazem é super importante. Um outro valor ali, outra coisa importantíssima, é o exemplo. Se você não lidera pelo exemplo, se você não está ali de maneira clara, mostrando, exemplificando, né? A gente fala muito que a gente aprende as coisas na prática. Uma vez que você aplica, você consegue aprender. Uma vez que as pessoas veem em você, no seu líder, um exemplo daquilo que ela acha que é interessante, que é importante, fica mais claro e mais fácil dela se sentir motivada
a fazer as suas atividades. E a cultura do feedback positivo, né? A gente sempre fala que, né, muito relacionado com o reconhecimento regular, ter o feedback positivo das coisas é importante. Eu acho que esses 5 pontos são formas de, sempre que você tiver com essa dificuldade, são pontos importantes para serem relembrados se tem algum desses 5, pelo menos, que você não está agindo direito, ou não está agindo totalmente de acordo. Esses pontos são muito importantes, né? Que a Paula listou aqui, a missão, a autonomia, enfim. Mas é interessante a gente também notar algumas coisas do lado doído da vida. Eu acho que quando a gente tem muito desafio, né? Que a gente comenta sempre, que é quando a gente sai da parte teórica, a gente, isso aqui, os dados que tem muito dado por trás do que a Paula está falando, mas quando a gente vai para a parte prática, né, a gente vai pro front, vocês estão aí liderando equipes, sejam líderes, sejam supervisores, coordenadores, gerentes, enfim, vocês já devem ter experienciado, tido aquela experiência de que as coisas às vezes escorregam um pouco. Então a questão da missão clara e propósito dá trabalho pra caramba. Porque a missão clara e propósito não é só repetir ad náusea as informações que estão no quadro da empresa. Então, às vezes, a gente chega numa empresa, a Paula já foi comigo várias áreas de projetos, e tem lá, a nossa missão é encantar, é ser o melhor do mundo. Maravilha, bonito isso. Agora, como é que você traduz isso para sua equipe? É muito importante você, como líder, traduzir isso para sua equipe, para a linguagem. E uma coisa que eu estou vendo, né, cada vez mais importante, é como você vai comunicar isso para cada um. Então, uma coisa simples, que é missão clara e propósito, você vai ter que comunicar isso para cada um dos seus liderados do jeito que ele vai entender. Como diria a minha professora, saudosa Dona Nilceia, que ela falava assim, quando você estava falando lá no português, a função de quem está se comunicando é se fazer entender. Não é obrigação de quem está ouvindo entender o que você está falando. É função de quem está comunicando. E aí é importante você definir isso muito. Eu, desculpa a expressão, cagava para isso. Não estava nem aí. As pessoas entendem. Colocava a plaquinha lá na empresa. Se vocês visitarem a fábrica, vocês vão ver uma plaquinha que eu coloquei em 2009. E, aquilo tá maravilhoso. Sem referência. Fiz aula lá aquela disciplina na pós-graduação. Não lembro. Acho que era de planejamento estratégico. Era tipo 735, uma disciplina que a gente teve lá, mas que falava de planejamento estratégico, de crescimento e tal, de plano de negócio. E aí eu coloquei isso, coloquei a missão, coloquei a visão. Só que isso, como é que eu traduzi isso para a equipe? Como é que o empilhadeirista sabia disso? Como é que o gerente de produção sabia disso? Como é que o gerente de RH... Não sabia. Eu não estava trabalhando para disseminar a comunicação a ponto deles entenderem. Então, olha que essa frasezinha, essas 2 palavras, missão e propósito, podem desdobrar. Eu acho que gestão é um negócio que todo mundo sabe, liderança todo mundo acha que sabe, mas aplicar no dia a dia é muito difícil. Autonomia e confiança também, né? É uma construção, né? É uma construção. Essa questão de autonomia e confiança, eu vi um exemplo que achei interessante. É como se você pegasse... Contrata uma babá pro seu filho, uma babá pra sua filha, e você leva a babá na praia. E aí você tá lá tá num hotel, alguma coisa assim. Por exemplo, um hotel, mais fácil. Tô lá num hotel, tem piscina, ou num parque tem piscina, e aí tem sempre um salva-vidas. Então você fala assim, beleza, tem aqui o pessoal do salva-vidas, tem aqui o pessoal da recreação, eu vou terceirizar a responsabilidade. Eu vou dar autonomia pra mulher da terceirização, vou dar autonomia pro rapaz que tá lá na salva-vidas de olhar minha criança na água. Só que assim, você tem coragem de fazer isso? É uma autonomia vigiada. É uma confiança, como a Paula falou, construída. Então aqui também, eu acho que é importante que você não delargue, mas também não faça microgestão. Não vai lá, mas você respirou? Você não respirou? Não, acho que isso não precisa, mas também não adianta delargar. Larga o cara e fala, vai e vença. Não funciona mais isso. Principalmente na geração nova. Né? Na nossa, ainda a gente achava, não, deixa com a gente. Tá. Hoje não funciona. A quantidade de informação que tem, tá difícil isso fazer acontecer. E uma outra coisa importante é que a cultura do feedback positivo, que a Paula comentou, acho que é a mesma coisa. Cuidado com isso. Cuidado, né? Como você dá o feedback. Tem um livrinho bom pra caramba, que demorou muito pra eu saber, pra eu aprender a ler, que eu era
citaram para mim quando eu tinha uns 25, mais ou menos, que chama Conversas Difíceis. E ele nos ajuda a entender o quê? Que o principal ponto do problema do feedback é aconteceu um fato. Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro. Só que eu pego a minha interpretação e acho que é verdade. A verdade é o fato, não a interpretação. Que a interpretação cada um tem a sua. Como diria o Adriano, que sempre fala pra gente, tem a sua versão, a minha versão e a verdade. Então, quando você for dar um feedback, tenta explicitar o fato e falar assim, olha, na minha percepção, o que aconteceu, o que foi isso, descreve o que aconteceu, suscita esse entendimento. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava discutindo, você chega atrasado no trabalho. Na minha percepção, isso é desleixo. É não se adequar à cultura da empresa. É não estar preocupado com o trabalho. Só que você tem que dar esse feedback, né, em privado, acho que em público você não vai falar isso, e perguntar para o seu funcionário, tá bom, entendeu esse feedback? Agora, eu respeito que você me explique na sua percepção o que foi o atraso. A pessoa pode falar, puxa, na minha percepção, o atraso, para mim, o atraso é o quê? É um trabalho flexível, um horário flexível, onde eu comecei a fazer alguma coisa, atrasou aqui o carro, ou meu filho tinha que levar na escola e peguei muito trânsito, enfim, eu não consegui, mas fique tranquilo, que eu vou recuperar essas horas ao longo do dia, ou eu vou recuperar em termos de resultado, vou trabalhar no final de semana, enfim, onde a percepção é diferente. Então vocês vão alinhar que a percepção sua é esse cara tá fazendo corpo mole, esse cara não tá nem aí para as regras da empresa, e a percepção dele, isso aí é pouquinho, isso aqui. Então vocês vão alinhar como a empresa enxerga, como vocês vão construir um entendimento sobre aquilo. Isso é muito importante para a gente discutir. Tem aqui um ponto que a gente trouxe aqui, né, de case prático sobre esse assunto, foi essa questão que eu comentei da autonomia e confiança, é o caso da Netflix com a cultura de liberdade com responsabilidade. Tem no livro da Netflix, que é muito legal, muito interessante esse livro, depois a gente coloca para você essas informações sobre o livro, e ele comenta exatamente isso, né, de você dar liberdade, mas também dar responsabilidade. Então, se a pessoa faz a liberdade até um ponto, óbvio, mas depois ela vai arcar com essa questão. E o último ponto que eu acho que é interessante, que a Paula falou, né, da liderança pelo exemplo. Isso, inclusive, é um valor da FM2S. Dá um exemplo aí, Paula, de liderança pelo exemplo, que você acha que... Para ilustrar, uma coisa pequena que você acha que ajuda pra caramba. Uma coisa pequena, uso de diário de bordo, por exemplo, de lembrar das atividades que você tem diariamente para serem feitas, ou as recorrentes, sabe aquelas coisas que você vai fazendo, ou o mais simples ainda, utilização de checklist, é um clássico. Se a gente acaba que vai utilizando checklist, até você decorou o checklist, aí você para de usar, porque você fala, decorei o checklist. Então, um exemplo sobre lideramos sobre exemplo né, como exemplo gente, tem que fazer o checklist, e chegou no ponto que você já decorou alguma coisa, você vai lá, você revisa, você faz de outra forma, mas sabendo que isso é uma coisa importante, você tem que dar o exemplo que você está usando essa ferramenta para evitar erros. Acho que esse é o exemplo mais simples que tem, que é uma coisa que é difícil, é um processo e a liderança utilizar isso para o seu dia a dia é fundamental para mostrar a importância disso para todo mundo. Uma outra pergunta que muita gente nos enviou foi qual o momento / frequência ideal para dar feedback? Vou começar respondendo que a gente tem duas estruturas diferentes aqui. Eu tenho um modelo, a Paula tem outro, os dois estão certos, assim, os dois estão aplicados. Eu entendo que o feedback tem que ser dado no calor da batalha, no imediatismo, no negócio que bateu, levou. Quando eu vejo qualquer comportamento que para mim não é interessante, eu tento puxar, depois de um tempo, né? No começo eu dava feedback aberto, negativo também, passava vergonha, as pessoas ficavam, desculpa a expressão, putas comigo, e daí acabava queimando e tal. Eu comecei a aprender depois de feedback para mim, Virgílio, vamos lá fora. Mas enfim, eu tento dar no momento. Seja o feedback positivo, seja o feedback de construção, feedback para a pessoa melhorar. E eu acho isso muito interessante, porque a hora que a pessoa está fazendo, eu vou lá e coloco essa informação, eu dou essa dica. Eu gosto também que me façam isso.
Se eu tô falando uma coisa, eu falei errado, ou eu me comportei errado, o pessoal aqui que trabalha comigo há 1000 anos sabe disso, né? Falei uma besteira. Me chama, ela fala, pô, não era pra você falar isso, pra que você tá falando essa besteira? Todo mundo vai ficar preocupado com o que você tá falando, enfim. Sem problema nenhum. Concordo que a gente aprende sempre, então o feedback pra mim é muito importante. A Paula já prefere. Fala aí, Paula, como é que você gosta já de dar feedback? Eu acho mais interessante uma maneira mais estruturada. Aí, ó. Mas não deixa de fazer isso que você falou, né? Do mesmo jeito, feedbacks positivos a gente pode dar e de maneira clara, aberta, na sala, com todo mundo. Feedbacks negativos, se for uma coisa muito absurda que você tem que corrigir na hora, vamos ali, né, numa sala de reunião, o feedback negativo é para a pessoa, não é para ninguém mais, é para ela entender que aquilo não foi interessante, não é legal para ela, não é legal para a empresa. Mas eu gosto também de algo mais estruturado. Então, eu faço as reuniões de 1 a 1. Então, quinzenalmente, a ideia é que vai ter esse momento, é um momento de parada justamente para entender como é que está o fluxo de trabalho da pessoa, se ela está feliz com o que ela está fazendo, se não, se ela tem algum ponto sobre a atividade, sobre alguma coisa que aconteceu no ambiente. Então, é um tempo reservado para a pessoa. Então, isso eu acredito que seja uma coisa interessante, onde você tem algumas perguntas que já estão ali estruturadas para guiar, mas é bem mais aberto do que um feedback mais estruturado, que é o que a gente faz mais com um distanciamento maior, que é basicamente, olha, o que você fez desde a nossa última reunião, o que você está pensando para a nossa próxima, quando a gente for, qual que são os seus objetivos para os próximos meses, como é que está alinhado, tem outro ponto que você que você quer trazer, enfim. Então, eu uso uma maneira mais estruturada, mas no frigir dos ovos, o importante é que os feedbacks sejam realizados, assim. E eu acho que o mais importante, um aprendizado que eu fui construindo, e eu acho que é fundamental, o feedback ele tem que ser claro, objetivo, e é importante que você anote, que vocês escrevam, é quase um acordo. Esse feedback foi dado, então vamos deixar registrado, para que no próximo feedback a gente consiga ir lá e falar assim, olha, a gente falou disso no último feedback, como é que tá a sua relação com isso? O que melhorou? O que não melhorou? Putz, isso aqui ainda não melhorou. O que eu posso fazer para abrir o caminho aí para você, para melhorar isso mais? Esse gap aí que a gente comentou há 2 meses atrás ainda não fechou. O que está faltando? Como é que eu posso ajudar você com isso? Então, também deixar isso claro é importante. Então, feedback... Por isso que eu acho que eu tendo para o feedback mais estruturado, assim, esse misto dos dois, mas que a gente tenha, a gente consiga voltar e ver o que aconteceu. Tem acho que como a Paula está comentando, tem um feedback que a gente usa aqui, que a gente extraiu do livro do Gallup, primeiro quebre todas as regras do livro. Ele fala 3 perguntas são fundamentais, o que a Paula falou, né? O que você fez nos últimos 3 meses, quando você fez o feedback, no último mês ou 15 dias, dependendo a periodicidade que você vai colocar. Então ele pergunta, o que você fez? E o legal é que ele pede para que você responda do seu colaborador e o colaborador responda. É fundamental vocês alinharem as expectativas. Feedback é sempre uma questão complicada, porque é sempre a expectativa que você tem e a visão que o colaborador, a expectativa que o colaborador tem. Então você vai lá e coloca, o que na sua percepção, ele pergunta, né, o que você fez de destaque no último período. Depois 2 quem você conheceu, quais relacionamentos você fez, quais alianças você fez de destaque nos últimos 2, 3 meses, no período. E a última pergunta o que você aprendeu, seja uma habilidade, um conhecimento, um livro, um curso, uma experiência prática nos últimos 3 meses. Isso é muito legal porque ajuda você a dominar um feedback por meio de 3 perguntas que vai alinhar o que ele fez e foi top para ele. É a mesma coisa que você está vendo para a empresa? O que ele fez de relacionamento foi animal, foi ótimo, para você faz sentido? E por último, o que ele aprendeu? Faz sentido ou não para o que a empresa faz? Imagina, né? A gente sempre comenta. Eu estou trabalhando no blog, eu sou aqui um redator de blog da FM2S e meu objetivo é o indicador de número de acessos daquele blog. Beleza. Se eu estou lá aprendendo, né? Coloco lá que eu aprendi a fazer relacionamento de venda de grandes contas. Cara, como é que eu vou dizer assim? É de destaque para alguém que faz blog?
Se a pessoa quiser aprender por aprender, tá no tempo livre, tudo bem, mas eu acho que não vai ajudar esse tipo de coisa a ela construir os conhecimentos que ela precisa para melhorar o blog. Né? Não tá no hall de conhecimentos necessários para essa função. Para a próxima, para gestão, enfim, pode estar. Ou inclusive até esse conhecimento pode trazer networking, alguma coisa assim, que vai ajudar na empresa, mas não está diretamente ligado. Então, essas 3 perguntas são muito importantes. Então, quando você quiser fazer o feedback, se você não tem um feedback muito estruturado, anota essas 3 perguntas. O que você fez que você quer destacar? Quem você conheceu, as alianças que fez que você destaca? E 3, o que você aprendeu, qual conhecimento você adquiriu que você quer destacar. Então, isso é muito importante quando a gente está falando de feedback. Porque pelo menos você tem um modelinho para a gente fazer isso. E uma outra coisa importante, como a Paula falou, é a chamada ficha de acompanhamento, onde você registra todo o feedback que você deu para o seu colaborador e faz ele assinar, tomar ciência disso. Eu não sei porquê, não entendo nada disso, mas eu sei que dá certo. Porque quando você tá lá, tá claro que aquele comportamento... a pessoa encaminhou uma ordem de pagamento em duplicidade. A pessoa não executou o procedimento que estava lá. A pessoa não olhou, como a Paula falou, o diário de bordo, que é a lista de coisas que você tem que fazer diariamente, checklist, enfim. Então, como se você não fez alguma coisa, faltou, chegou atrasado, faz uma ficha de acompanhamento. Eu não sei se é da nossa cabeça, a gente lembra do livro de classe. Quando eu deixava de fazer uma tarefa, a professora lá anotava que o Virgílio, no dia tal, não fez a tarefa de português. Tomava uma marcação no livro de classe. Isso era vontade de chorar para mim. Então, eu tentava ao máximo não acontecer isso, né? Não ter anotações ali. Então, é importante vocês colocarem isso. Tomem cuidado. Empresas que aplicam essas coisas de feedback têm vários tipos. Feedbacks 360, feedbacks diários, feedbacks mensais. Enfim, tem muita coisa. Mas eu particularmente gosto muito desse modelo aí que a Paula falou, né? A gente dá o feedback na hora, quando é uma coisa que a gente tá no calor do momento, ele tá com a janela de aprendizado aberto, e depois tem um feedback mais estruturado mensalmente, trimestralmente, dependendo do nível, né, da sua equipe, de maturidade. Você usa essas 3 questões, que é muito importante, que dá muito resultado. Uma outra pergunta que o pessoal fez pra gente, foi bem interessante, é como gerenciar um processo de melhoria contínua tendo uma equipe enxuta com poucos recursos. Quer começar essa? Deve ser a pergunta de quase todas as empresas. Todo mundo que nos contrata quer isso. Todo mundo quer produzir mais com menos pessoas, com menos gastos, né? Não tem como. A gente começou com melhoria contínua, com gestão, sabendo de linha. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é Kaizen. Quer fazer mais com menos... Vamos focar em pequenas melhorias diárias. Eu acho que esse é o fundamental. Não tem... Acho que é a primeira coisa que vem. Não tem outra... Estruturar. Porque aí é que a gente fala, é coisa simples de fazer. Não é, porque aí você vai ter que priorizar o que você vai fazer. Você vai saber quem são as pessoas que vão lidar com isso. E aí dividir as tarefas. Então, o mais importante para você conseguir um resultado como esse, né, de melhoria e tudo mais, é você conseguir ter essas pequenas melhorias diárias, assim. Que aí as pessoas vão se engajando. Volta lá para a primeira pergunta, né? Como é que eu engajo as pessoas? Essa sensação de que você está melhorando, de que você está produzindo de maneira mais fácil aquilo que o que antes era difícil, com menos pessoas, de maneira mais estruturada, isso vai motivando as pessoas. Então, o Kaizen é uma forma, assim, acho que clássica e funcional de se fazer as coisas. Outra coisa que às vezes a gente tem dificuldade e a importância do líder chamar essa atenção para isso é o que vai dar mais impacto, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto de melhoria, né? Como é que a gente faz para começar um projeto onde a gente vai pensar que a gente tem que mudar uma cultura, por exemplo, né? Uma coisa maior. A gente precisa saber o que vai impactar mais. Então, a gente vai priorizar aquilo que impacta mais. O pessoal fala do Pareto, né? Às vezes, com 20%, né, do que a gente... Olhando 20% de todos os projetos ali, vai estar ali, provavelmente, o impacto maior. Então, vamos focar ali. Focar em menos, porque se você começa a focar em tudo,
a chance de você não focar em nada é muito grande. Então, priorizar é importante. Entrando aqui no meio da conversa da Paula, mas o ponto que eu acho que é fundamental, isso que conversávamos ontem ainda, como gerenciar um processo de melhoria contínua tendo uma equipe enxuta? A resposta começa por como gerenciar. Você vai ter que gerenciar uma equipe de melhoria. Porque, assim, uma coisa que todo mundo gosta, você bota um monte de gente boa, cheia de vontade, às vezes galera jovem, cheia de ideia, e fala assim, não, vamos fazer mudança disso, vamos melhorar aquilo, porque vamos fazer aquilo, né? Calma. Porque quando você vai para a operação, você vai ver reclamação de todo quanto é lado. Se você é consultor, ou trabalhou como consultor, se você é analista de melhoria, se você trabalhou na qualidade, você vai ver, você vai dando caminhando, ou gente da fábrica, enfim, de empresa, de serviço, você vai caminhando e vai conversando com as pessoas, né? Entendendo, perguntando, o que você vai receber são reclamações, são problemas, são angústias, ansiedades. Você vai carregando aquela coisa, a hora que você chega e senta na sua mesa para ver uma lista de Papai Noel. E aí a sua equipe vai trazendo mais coisa, mais coisa, mais coisa. Você não vai conseguir gerenciar nunca. E não vai conseguir ter resultado nunca, se você não organizar. Então o que a Paula falou, né, essa questão de priorizar, para mim vem disso, de organização. A gente sempre, quando tá dando uma dica de projeto, tá começando a treinar, seja no curso de Six Sigma ou de excelência operacional, a gente sempre começa falando assim, não aqueça o oceano, não coloque como meta desaquecer o oceano, desaquecer o planeta. Porque é tão grande isso, é tão complexo, tanta coisa depende para você alcançar esse resultado, que vai ser frustração, frustração, frustração. Então, né, como essas coisas importantes, a Paula falou, isso prioriza. Coloca na mesa, lista tudo, organiza e vai fazendo um de cada vez. E para escolher, eu acho que é importante usar aquelas 3 disciplinas fundamentais para que isso aconteça. Reserve tempo, escolha o método e tenha recurso para fazer isso. Se seus recursos são menores, você não vai resolver tudo. Entenda onde seus recursos permitem que você resolva. Se você não tem alguém de TI na equipe, fuja de mudanças em ERP, fuja de mudanças no site, fuja de mudanças complexas. Porque se você pega esse tipo de coisa e não tem recurso, a dor vai ser maior. Todo mundo acha que só o método, só a metodologia resolve. Não resolve. Se você não tiver tempo para investir, você não consegue. Todos sabemos, né, que todo mundo quer fazer mais com menos, ser mais produtivo e tal. Só que é muito difícil a gente conseguir mensurar quanto a gente vai demorar para resolver um problema. Compartilho com vocês uma angústia que eu tinha quando eu estava envolvido em projetos, né, numa empresa. E aí o pessoal de gestão de projetos fala, mas quanto tempo você vai entregar isso? Quanto tempo você vai entregar a fase de define? Quanto tempo você vai entregar a média? E analyze? Quais as mudanças você vai fazer? Né? Tô falando do The Mike, que é do Six Sigma, é o roteiro que a gente tem para organizar um projeto. Então o pessoal chegava me cobrando, mas quanto você vai implementar? A resposta era, não sei. Né? A Paula pode contar isso também. A gente já, quantos PDSAs a gente fez do site para chegar em 500 mil visualizações? Nossa, perdemos as contas. Perdemos as contas, é método científico. Quando você vai para um projeto de melhoria, é um projeto que você não sabe a resposta. Você pode usar métodos de análise crítica, temos vários. Você pode usar métodos de criatividade, temos vários. Você pode usar benchmark, temos vários. Você pode usar conceitos de melhoria. Mas a verdade é que para você desenvolver uma mudança, você vai precisar entender o que está acontecendo, vai implementar aquela mudança em pequena escala, testando. Às vezes o resultado não vai vir, tem que fazer outra. Então, para você gerenciar um processo de melhoria contínua com uma equipe enxuta, se você tem que escolher e negociar muito bem os objetivos que você vai ter. Se as pessoas vierem pedindo coisas absurdas, use um corolário que eu aprendi. Quem pede bobagem, Paula, merece ser enganado. Ser enganado. É que é triste, né? Não, pode falar que se alguém chegar pra você pedindo bobagem, pra você fazer alguma coisa impossível, engana. Não merece bobagem. Ficar com meia palavra aqui, porque tem que enganar. Porque se a pessoa quer que você
fale uma coisa, você fala assim, cara, isso é impossível, joga limpo. Não, isso é impossível. Ah, não, mas isso aqui, porque temos que crescer, porque é uma meta, né? Fala assim, ó, eu não sei, não tenho método pra isso. Eu posso me dedicar a aprender. Ah, mas então tá bom, eu vou fazer, é isso aí mesmo. Você é muito bom, você é um baita de um líder, você é um cara fera, você tá me fazendo mentir pra caramba e bora. E por aí vai. Mais algum ponto do tema? Eu acho que uma coisa importante, que acho que tá meio que colocado nos pontos que a gente comentou, mas indicador, né? De novo, Verdade. acho que o indicador é um transversal aí que vai em quase tudo, que vai desde o feedback, em tudo, mas nisso também. Eu tenho poucas pessoas, tenho poucos recursos. Se a gente não colocar o mínimo de indicador para medir, para saber aonde a gente quer chegar e se a gente está chegando, se a gente está caminhando, né? Se os pequenos kaizens, as pequenas melhorias estão caminhando para o que a gente quer, fica tudo mais difícil. Então, é importante também, uma vez que a gente está falando de pessoas, para as pessoas terem visibilidade do que elas estão fazendo e visibilidade do que elas estão entregando, é importante a gente falar de indicador, de KPI. Lembrando que a Paula falou isso, a gente tá falando do KPI, parece que é uma coisa tonta, mas aqui nós mesmos a gente desliza nisso. Uma reunião hoje a gente tava deslizando e como é que a gente tava, era um KPI que a gente tava falando, melhorou, diminuiu e tal. A hora que a gente fala, tá bom, mas cadê o gráfico de controle ou o gráfico de tendência para mostrar o comportamento desse indicador ao longo do tempo? Não tinha. Preguiça de quem vos fala, indisciplina de quem vos fala, causa isso. Então você tem que ser, por mais que você tenha conhecimento, sei tudo esse negócio de gráfico, essa parte de vocês eu manjo bastante, trabalho isso há bastante tempo, só que eu fui indisciplinado para fazer isso acontecer. Então a minha indisciplina bagunça os recursos da minha equipe. Então liderar também é você se como é que chama? Dar umas porradas? Não, desculpa. Se chamar a atenção para que você consiga resolver isso, porque tudo que vier para você tem que fazer aquelas 3 questões. O que queremos realizar com isso? Por que você está falando para mim, dando essa dica? Como saberemos se é uma mudança ou melhoria? O que você falou do indicador. Tem que medir. Se a gente não consegue medir, a gente consegue saber se está melhorando. E qual mudança a gente pode fazer. E aí são os testes, as metodologias para colocar isso em prática. Pulando para a pergunta aqui, para a próxima pergunta. Isso aqui também é um problema que todo mundo falou muito para nós, que é como motivar uma equipe e mantê-la engajada no longo prazo. Assim, eu gosto de começar pela hierarquia do nosso velho Maslow, lá atrás, no começo do século XX. Um clássico, né? Que não é pirâmide, pelo amor de Deus, nunca falou isso. É hierarquia, né? Que pirâmide é figura geométrica. Então aquilo não é pirâmide, né? Porque até um triângulo podia ser, mas é mais bonito falar que é uma pirâmide, mas não é pirâmide. É hierarquia que ele fala no livro dele. Que é o quê? Quais são as necessidades que as pessoas têm e quando você consegue resolver, alcançar, como é que fala? Suprir, desculpa, essa necessidade, você tem a próxima. Então, o primeiro que ele coloca lá é a questão de segurança. Alimentar o fisiológico das pessoas, não é segurança, fisiológico. Então, se as pessoas têm dinheiro para comer, essas pessoas precisam primeiro dinheiro para comer. Não adianta eu falar de automotivação, de belongings, né, pertencimento para as pessoas que não têm dinheiro para comer. Esse é o primeiro ponto. O que eu acho que é interessante, né, nessa parte é quando você supriu uma necessidade, você não consegue muito mais motivar, suprir essa necessidade já está suprida. Não dá para voltar para trás. Não sei o que você acha disso. Comenta um pouco também. Não tem como. Acho que a gente vai falar... A primeira coisa que eu acho que vem para todo mundo, quando fala, como é que a gente faz para a longo prazo deixar a pessoa motivada e tudo mais, dinheiro, né? Exato. Mas o ponto é, claro, né? Não vamos negar, né? Não vamos ser... é importante dinheiro, mas não é só isso que vai deixar a pessoa, assim, motivada a fazer o que ela está sendo contratada para fazer, assim, sem uma motivação real que traz de tudo aquilo que a gente comentou, né? Da pessoa entender se ela vai ter autonomia, se aquilo que ela está fazendo tem um significado, se tem um propósito lá. Se não tem tudo isso, o dinheiro vai ser só mais uma coisa, assim. Vai ser algo que, aos poucos, se a pessoa é motivada só pelo dinheiro,
a próxima empresa dela que pode receber um pouco mais, se ela tiver um pouquinho mais do restante das coisas, de autonomia, de outras coisas que para ela é importante, ela vai mudar. Então, e esse é um ponto também, né? Porque é importante o feedback, estar em constante conversa com as pessoas, é para entender também o que motiva ela, né? Perfeito. A motivação dela é conseguir pagar os boletos dela só, ou é também isso, né? Não sejamos... Todo mundo precisa pagar os boletos, mas as outras motivações que estão ali necessárias dela, seja ela saber que o propósito da empresa está relacionado com o propósito que ela acredita, seja ela observar a liderança e falar assim, caramba, se eu estou aqui tendo um líder que para mim é um exemplo, então vou continuar aqui fazendo isso, faz sentido para mim continuar aqui. Então é uma relação ali de vários pontos. Cara, isso que você falou é interessante, né? Porque o que eu às vezes vejo, né? Que a gente coloca aqui a pirâmide, ó. A hierarquia. A hierarquia de Maslow, você começa na necessidade fisiológica, até peguei aqui uma figura que eu tinha escrito, a questão de comida, água, descanso, enfim. Daí você vai para a segunda, que é segurança, física, de saúde, da família, mudar para um bairro melhor, fazer esse tipo de coisa. E aí você vai para a social, que é amor, amizade, família e comunidade. É interessante que uma vez que você fechou a primeira, com dinheiro você fecha, comida, água, descanso, aí você consegue fazer isso com grana, você vai tentando a segunda, que é a segurança família. Então, compra um carro novo. Eu via muito isso. Numa empresa que eu trabalhei, quando tinha a fase de bônus, o mês de bônus, toda a liderança trocava carro. Era uma coisa assim, meio que, olha só, eu quero ter aquele carrão lá. Então eu preciso trabalhar mais aqui para eu ganhar aquele carrão. Aí você pensava, cara, eu preciso desse carro. Eu preciso comprar um carro de 600 mil reais, 700 mil reais. Eu preciso ter uma casa de 5 milhões. E algumas pessoas não iam mais se motivando por isso. As pessoas, para elas, já estava suprida a necessidade de segurança. Aí a questão social, né, de amor, família, comunidade, os caras faziam os eventos. Pô, mas a pessoa tem os amigos, tá casado, tem a família, tem os filhos. Já vai diminuindo as necessidades ou o impacto que um evento causa para ele em termos de comunidade. E aí você tem que ir para estima, que é reconhecimento, autoestima, status. Isso que é mais... Daí a empresa começa, peraí, como é que a gente vai resolver para entregar, para suprir essa necessidade? Porque isso talvez motive as pessoas. Então, cada um, como você falou, Paula, vai ter alguma coisa para que motive, naquele momento que motiva. Sei lá, para mim já motivou muito a questão de segurança, né? Tipo, dinheiro, para poder morar sozinho, para poder pagar minhas contas, enfim. Mas não era uma coisa que me bloqueava absurdo, que eu tinha uma segurança dos meus pais. Então eu falava, eu não preciso sair daqui para lá. Então eu tinha uma motivação maior com propósito em construir alguma coisa. Hoje o que mais motiva é isso, é construção da empresa, é conseguir democratizar a pós-graduação, é conseguir colocar conhecimento em prática, é conseguir resolver coisas que tem problema, né, com problemas que as empresas estão enfrentando, melhorar a nossa competitividade, melhorar a vida das pessoas, a carreira com conhecimento, né, desmistificando um pouco. Então, você tem que saber trabalhar de acordo com as coisas que vão acontecendo, aí na hierarquia que o Maslow colocou para vocês, porque a hierarquia vai mudando. As empresas que não entendem isso se dão mal, os gerentes que não entendem isso se dão mal, os líderes. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que a gente coloca aqui, né, é a questão de escutar antes de liderar. Isso é importante também. Eu acho que tinha uma época que eu tinha 3 bocas e uma orelha, porque eu falava muito mais do que eu ouvia. E nós temos que ouvir, nós temos que ter um papo sincero, né, de conversar, entender o que está acontecendo com a carreira da pessoa, entender que ela quer um desafio diferente, ou que ela quer, qual é o próximo passo, que ela quer parar, que uma coisa pare. Tem que fazer isso. E a outra coisa também, que não adianta frase de efeito. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a motivação, como é que eu vou dizer? Pastiche, fake, aquela motivação de sei lá, como o pessoal fala, ópera bufa, de comédia pastelão. Não sei, né? Que você vai lá, não, eu fico... Gente, assim, eu vou falar a verdade. O cara vai falar que motivação é você tomar um banho gelado
às 5 horas da manhã, porque depois sua vida só vai melhorar. Que todo pra você se motivar, você tem que tomar um banho gelado 5 horas da manhã. Porque daí você vai ficar tão ruim aquele momento, lá você sai no frio, toma um banho gelado, e aí você vai começar a melhorar ao longo do dia, porque tudo vai ser melhor que tomar um banho gelado. Pelo amor de Deus. Se eu tiver que tomar banho gelado pra me motivar, mudo de vida. Né? Eu tô um passo do problema psicológico. Então, o que eu acho? É gostoso tomar banho gelado pra você? Pô, maravilhoso. Eu fui correr, depois da corrida eu tomei um banho gelado. Beleza. 30 graus em Campinas, maravilhoso. Tomar tudo suadão, tomar um banho gelado. Mas assim, cuidado. Motivação da equipe não é colocar um vídeo, eu já vi isso, meu Deus do céu, né? Ah, minha equipe tá desmotivada. Aí o que eu faço? Eu coloco um vídeo aquele filme que bate, como é que chamava? O do Al Pacino? Um Dia Qualquer. Um Dia Qualquer. Não é esse? Eu acho que é. Aí você bota um vídeo, a arte cavaleirística do Arqueiro Zen, e bota essas coisas, e fala assim, galera, ó, é só assistir isso aqui, olha só o que ele conquistou. Fala, não, mano. Então você quer colocar filme assim? Coloca o Bob Esponja. O maluco bota fogo ali, fritando hambúrguer embaixo d'água. Quer motivação maior que essa? Ele consegue fazer fogo embaixo d'água. Então, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que quem gosta, curta, vai. Eu gosto do filme, acho legal aquele filme, aquela preleção. É uma história bonita. Não tô falando da história. Agora, eu acho que motivação na empresa, motivação de vida, não pode ser resumir a tomar um banho gelado às 5 horas da manhã, a ler 52 livros por semana. Me explica. Como é que você consegue? Não tem como, né? Liderar, não tem como. Liderar não é ter palavras de efeito, frases de efeito, não é aquelas coisas bonitas do Instagram. Tá longe disso. Liderar a ação. É ser no dia a dia, tá ali conversando, entendendo, deixando claro. Outra coisa importantíssima, sinceridade e transparência. Sem isso, liderança não funciona. As pessoas não vão se motivar se elas perceberem, se em algum momento elas perceberam que o que você fala não é real. Ou o que você fala você não consegue cumprir. Porque não tem como. Você perde a confiança, não tem como. Não tem motivação ali que vai se prolongar por muito tempo, ou vai se prolongar até a pessoa encontrar outro lugar para ela. Exato. Não tem condição, acho que... Não adianta, a gente não discutia isso, né? Quando você estiver falando em motivação da equipe, pensa na estrutura. A cultura de uma empresa, a motivação da equipe vem da estrutura que você propicia para elas. Se você fala que tá difícil, não dá para aumentar, não dá para colocar um plano de saúde, não dá para fazer nada, e chega de Mercedes, você não tá motivando. Ou Mercedes, outra marca de carro, você não tá motivando. Acho que a gente tem que ser, você falou, sinceridade, abertura sempre. Aqui a gente, na reunião de resultado, a gente abre número. Porque aqui pra nós, a gente fala, mas as pessoas vão ver, não vão saber, vão achar que vocês estão ganhando muito. Fala, cara, se for isso, a pessoa tá no lugar errado. Sim. Então isso é importante. Porque isso é uma outra coisa interessante que o pessoal não comentou assim, não tá perguntando, mas eu lembro, tem um livro muito bom do Jim Collins, do cara do Feitas para Durar, Feitas para Vencer, que é Liderança Nível 5. Assim. E ele fala que a primeira coisa que o líder tem que fazer, e isso dói, gente, é como se você fosse você fosse viajar, você fosse o responsável por um ônibus, e você tem que chegar no ônibus, como a Paula falou, e ser sincero. Olha, esse ônibus vai para tal lugar. Quem quer ir para esse lugar? Só que pode furar o pneu, pode faltar combustível, podemos ter que jogar a carga fora. Podemos ter que empurrar o ônibus. Quem está disposto a ir comigo? Se você não tem, claro, as pessoas que estão lá dispostas a fazer aquele sacrifício para ganhar com você mais para frente, e por isso que tem que compartilhar, tem que ter uma estrutura de remuneração variável, enfim, esquece. Não vai. Se a pessoa não tá... Aí vai ficar um festival da mentira. Sempre é importante isso. Acho que colocar as coisas em planos reais. Próxima pergunta, acho que é importante aqui. Como separar vínculos de amizade no time e não deixar interferir na liderança? Tchan. Difícil, né? Principalmente quando a pessoa sobe, né? Você tem alguém o analista, tem vários pares, ele é promovido a coordenador. Como ele muda aquilo? Muito difícil. O mais
a primeira coisa que eu falaria é deixar claro os papéis, assim. Deixar claro o que cada um vai fazer. Deixar claro que a pessoa foi promovida. Eu entendo que é um período meio que de adaptação de tudo isso também, né? Mas a primeira coisa é deixar claro, beleza. E como é que a gente faz para tirar isso, né? Para tirar essa subjetividade. Eu acho que esse é a principal dificuldade que a gente tem. Gente, é deixar claro a atividade de cada um, né? É o jeito, sim, falando francamente, é isso. Beleza, subir amigos, negócios à parte. A gente pode, sim, continuar sendo amigo, mas aqui você tem as suas atividades, eu vou ter as minhas, e as nossas, né, uma vez que querendo ou não, vai ser uma relação diferente de liderança e colaborador, vai ser algo que vai ter que deixar claro e que é diferente ser no domingo, né, e almoçar junto, mas de segunda a sexta você vai ter uma relação diferente. Então, para isso ficar mais fácil e mais saudável, é importante ter claro o que se espera de cada um. Beleza, quais são as atividades, os KPIs, e eu acho que uma das coisas difíceis também beleza, você tem ali o seu círculo de amizade que você tomou aqui, e aí vem uma outra pessoa, tem outras pessoas que não são tão seus amigos. Como é que você vai tratar essas relações? Então, é importante e tem que tomar um cuidado grande em ter uma equidade das relações, né? Não é porque a pessoa te conhece há mais tempo ali que você vai ouvir ela primeiro na reunião. Então, ter esse cuidado, acho que é um cuidado a mais, uma atenção a mais para tudo que vai estar sendo feito por essa nova liderança. Mas é um processo também, como tudo, mas com cuidado. Então, equidade, clareza de quem está ali fazendo, cada um tem o seu papel. Lembrando que o propósito da empresa sempre vai ser, beleza, que a gente quer melhorar o resultado, como é que a gente faz isso juntos? Então, deixar claro sempre. Assim, só complementando, você tocou pontos fantásticos, mas acho que tem uns, como é que chama? Verdura aqui, verdades duras para dizer. As minhas verduras do dia, para isso cara, não é fácil. A gente já falou num episódio aqui no Francamente, acessa o nosso site, você vai ver, YouTube, você vai ver, sobre a solidão dos líderes. Você não vai conseguir tapinha nas costas, você não vai conseguir aprovação, estima, belongingness para todas as decisões que você tomar. Quanto mais você vai evoluindo na cadeia, mais você vai ter que tomar decisões dolorosas para os amigos, para as pessoas que já estiveram com você, mas que são as decisões que a empresa vai estar melhor. O que é a empresa estar melhor, gente? A empresa é uma pessoa? Não, a empresa é um grupo de pessoas que tem um papel, uma definição social. Ela emprega gente, ela gera lucro, ela produz alguma coisa, um produto ou um serviço, e ela atende clientes. E tem stakeholders também que estão envolvidos com ela. Então é fantástico quando você tem uma liderança que pensa na empresa. Porque uma discussão interessante, mas eu não vou demitir meu amigo. Tá bom, você não quer demitir seu amigo e quer demitir 20 pessoas. Porque se a gente não conseguir melhorar esse problema, nós vamos ter que diminuir a nossa força de trabalho. Vamos ter que demitir 20 pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é fácil. Você vai perder amigo. Você vai perder... Amigo, eu não sei. Você vai perder pessoas próximas, mais fácil. Não sei. A classificação de amigo, para mim, é mais preciosa. Você vai perder pessoas próximas a você e vai ter que falar não, e é complicado. E o que a Paula falou é verdade. É muito fácil você cair numa tentação de agradar as pessoas, não garantindo a equidade. Não é igualdade, é equidade. Você dando oportunidades do mesmo nível para todo mundo. É muito fácil você contratar um parente seu. É muito fácil você negociar com alguém. Vamos colocar meu amigo aqui, vou colocar meu primo, vou colocar aqui, já faz com ele. Cuidado. Não estou falando que você não deve fazer. Se tiver um leilão, se tiver uma coisa limpa, clara, maravilhoso. Se tiver interesses escusos,
fuja. Cuidado. É muito fácil a gente fazer isso. E uma outra coisa que a Paula comentou, que a gente pode dar o ponto, né, essa equidade está sempre usando a ética como guia. A ética é a pequena etiqueta, é a pequena maneira de fazer as coisas, seguindo os valores, seguindo as coisas da empresa, que você manchar, você ferir é muito complicado. Outro ponto, comunicação aberta, sinceridade, né, liderar pelo exemplo, isso é muito importante. Então você vai ter que ser muito seguro nisso. E treinamento de liderança é importante. Então, é muito comum as pessoas serem promovidas. A gente já fez muito esse erro aqui. Muito. Você promover alguém, perder um bom analista e ganhar um péssimo supervisor. Aconteceu várias vezes. E a gente tem que prestar muita atenção, que tem que preparar essa pessoa e testar a pessoa antes dela ir crescendo. Porque é importante. Eu já cometi muito erro como líder. Eu virei líder sem saber, sem ser preparado, enfim, uma série de coisas. E tive que correr atrás. Só que é mais fácil numa empresa que você consiga controlar um pouco melhor isso. Porque senão pode ter problemas graves. Próximo ponto, Paulo. Eu ouvi dizer que a sua liderança é por medo, é verdade? Você demite quem discorda de você. Pergunta não é zoeira. A pergunta é: sua liderança é por medo, respeito ou admiração? Medo não tem como, não aguenta. Medo, a pessoa vai liderar pouco. Ou vai liderar várias pessoas, porque o turnover vai ser tão enorme que... O Victor Orbán tá lá. Porque assim, de verdade, o respeito, a admiração, com certeza é algo que vai construir, né? Você vai ter uma equipe que vai estar ali com você, mas o medo, a pessoa vai estar com você, mas procurando como sair desse momento, com certeza. Não tem como. Todo mundo, a gente crescer com medo, não cresce. Não tem um passo a mais com o medo. Você vai ficar ali falando, né? Autoridade. E outra coisa que o pessoal às vezes confunde, né? Que a pessoa precisa ter medo para ela fazer o que eu preciso que ela faça, né? Isso está redondamente enganado, né? É um ledo engano. A gente consegue... É uma construção. Você consegue com... Eu acredito, né? Com respeito, com admiração, a gente consegue construir uma autoridade, não em cima do medo. Colocou ali medo, falou, nossa, se não bater essa meta, não vai ter isso ou aquilo. Ou, nossa, se não bater essa meta, como é que vai ser? Se você não coloca de maneira clara e simples para as pessoas e toca esse terror, você não consegue ter um time com você. E aí, Paulo, dá certo. Uma coisa que uma técnica me ensinaram é quando você chega e começa a gritar: "Oh, tem alguma coisa na sua cabeça", e bate na cabeça da pessoa. Não assim. dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Você já viu essa técnica? Eu já presenciei essa técnica e assim, não dá certo. Você já presenciou a técnica de maiar o telefone na parede também? Já também. Também é uma técnica que eu acho que gera medo, meu Deus, se o líder da empresa faz isso, por que eu estou aqui? E bater na mesa. Bater na mesa, né? Fala, sou eu que mando aqui. Eu não aguento mais. E bate na mesa também, não. É uma boa técnica para a pessoa melhorar o LinkedIn dela para sair da sua empresa. E a técnica de tomar todas no domingo, você vai mandando mensagem para todo mundo. Botando medo. Essa também não é botando boa? medo. Não. Acho que não. Cuidado, também, pessoal. Bebeu é líder? Bebeu no domingo? Cuidado com as mensagens. Põe no modo avião o celular. Põe no modo avião, boa. Mensagem para ex, mensagem para colaborador, não é legal. Não é legal. Não é legal. Mas assim, a gente tava falando, mas eu já presenciei várias vezes grito. A Paula usa um termo aqui, eu não vou usar, que é muito feio. Envolve umas coisas meio feias, mas assim... gritaria é uma das partes do slogan que tem, né? Que a gente chama que virou Vietnã. É só gente gritando, tiro, porrada e bomba, enfim. Não é legal isso. Não ajuda e não melhora. Com certeza não ajuda e não melhora. E de verdade, para liderança, a gente fala, nossa, como é que eu vou ser um
como é que eu construo uma liderança que seja eficiente, eficaz e que a gente consiga trazer o time? É consistência. É todo dia. É o mais difícil. É muito mais fácil você chegar gritando, falando, como assim? Você não fez aquilo lá que eu falei pra você fazer? Mas não sei o que você tem na cabeça. Né? Não, tipo, isso não vai levar a pessoa a ficar... a ter um ataque de pânico, a ter vários problemas que não é... né? Tá ali quando a gente fala de Maslow, tá ali no básico. A pessoa quer se sentir segura e no ambiente de trabalho também. Então, ser líder demanda consistência. Quando a gente fala, lideramos pelo exemplo, eu quero ser um líder que as pessoas tenham admiração por mim, isso é consistência, é um dia a dia, é você fazer um pouquinho por dia. A gente comentou, treinamento é importante, tem vários livros que nos ajudam com isso, tem treinamento situacional, tem exemplos de liderança, de empresas que fizeram coisas que podem ajudar, tem método, tem muito método, escolha. E eu acho que o mais importante, quando a gente fala de como é que a gente constrói isso, é estar aberto também a ouvir, né? Faz parte da liderança. Tipo, não. Ouvir o que a pessoa, o que as pessoas, o que para elas é algo importante também. Para você se tornar um líder que as pessoas te ouçam e que motive, você precisa ouvir. Agora vamos fazer uma coisa, tem umas outras perguntas aqui ainda, mas acho que é legal pra gente fazer um bate-bola rápido com os nossos assinantes, com os nossos visitantes, alunos com tudo aqui. Uhum. Que é pegar as perguntas que nos enviaram, a gente responder do jeito resumido, mas só para você ter a resposta de algumas que a gente escolheu. Uma que eu sempre ouço, quando a gente era essa nova geração, agora tem a geração Z, quando a Baby Boomer devia ser a nova geração, devemos fazer. Paula, como eu motivo essa nova geração? Nem. E essa geração que não vai? Como eu motivo ela? Você tem bastante isso aqui, pessoal. Gente, define... Acho que deixa claro o propósito, o porquê que a gente está aqui, porquê que... sim, a gente quer ganhar dinheiro, quer pagar os boletos, mas a gente tá porque a empresa quer entregar alguma coisa, porque a gente acredita em algo maior. Eu acho que colocar claro o que é isso e como a gente vai alcançar. O mais importante é como é que a gente desdobra a ponto da pessoa entender que cada atividade dela, que ela está fazendo, no dia ela tem 5 atividades para fazer. Todas as atividades que ela está fazendo está relacionado com o resultado final, está relacionado com o que ela espera de propósito. Acho que esse é o fundamental. A nova geração, quando a gente fala, nossa, a nova geração é uma geração que ela não fica muito tempo no mesmo lugar e que ela se dispersa rapidamente. Ela quer ganhar mais. Ela quer ganhar mais. E assim, gente, sejamos bem sinceros, todo mundo quer. A nova geração, a diferença das outras gerações é que elas cresceram já com celular, sendo bombardeado por notícias, por coisas novas. Então, o que a gente precisa beleza. Elas estão acostumadas a tentar uma coisa meio multitarefas ou multitasks. Então, é isso. Essa talvez seja uma forma. Então, vamos lá. Quais são as tarefas? Vamos desdobrar cada vez mais e relacionar isso com o que você espera da pessoa, para ela saber também que aquilo que ela está fazendo está sendo importante para ela e para a empresa. Acho que esse é o jeito que tem funcionado, pelo menos. Isso é bom para você também, você tem experiência nisso. Segunda pergunta, pessoa que perguntou na linha 2 aqui. Quais estratégias você utiliza para lidar com conflitos dentro da equipe, sem comprometer o alinhamento e a produtividade? Então, qual estratégia você, Paula, utiliza para gerir conflito sem perder produtividade? Ser sincera. Ser sincera. Chama. Sincerão. Não, chama para conversar e alinhar. Eu acho que é ser transparente, não ignorar. Ignorar é a pior coisa. Eu gosto dessa, mas não dá certo. Não dá certo, porque é uma coisa que era minúscula, ela vira enorme. Eu tomei porrada essa semana. Eu tentei... Não é legal. Não então, legal, gente. Ser transparente, ser transparente, eu falo transparente com cada pessoa, né? Vamos lá, vamos conversar, eu quero entender. Não é transparente, o pessoal tá brigando aí, dá uma luva de boxe pra cada um, eu gosto. Não é legal isso.
É realmente alinhar de maneira mais transparente possível, mais clara possível, mais sincera possível. E sendo sincero, você não vai voltar atrás e a pessoa vai falar que, nossa, você errou comigo aqui. Então, acho que é o jeito mais simples a gente acertar as coisas. Ó, não vale responder com sinceridade. Não ser sincero na resposta, mas falar que a resposta é sinceridade. Ficou famosa essa recentemente mas a pergunta é: qual é a melhor forma de desligar alguém? Como desligar alguém da melhor forma? Da melhor forma? Primeiro que pra você desligar alguém, você tem que ter um porquê. E esse porquê não pode ser subjetivo. Não foi com a sua cara. Não foi com a sua cara, não. Tem que ter Você não vai. Um processo. Tem que ter um processo claro. E é feedback. Beleza, esses aqui são seus... É o que eu espero de você. Isso aqui não tá sendo legal. Isso aqui você não tá conseguindo alcançar. É isso aqui. Eu acho que cada vez mais deixar claro o que é o esperado que a pessoa tá entregando. O que é o esperado que a pessoa tá entregando. E deixando claro que aquele esperado não tá sendo entregue. E aí você consegue, chegou num ponto que não faz mais sentido. Já tivemos 3 feedbacks, que a pessoa disse que entendeu, deixamos claro qual era o objetivo e o que a gente esperava dela. E ainda assim, não deu certo, não teve uma melhoria, aí a gente vai falar, não, chega um ponto que não faz mais sentido você para a empresa, porque a gente está aqui para conseguir alcançar o resultado da empresa, melhorar o resultado da empresa. Tem uma pergunta interessante aqui também, que fala de como trazer a equipe para você quando a equipe é antiga e o coordenador não quer deixar de ser supervisionado. Ou seja, você está lá, você recebe uma equipe para liderar, isso acontece muito com a gente em consultoria, né? E a gente tem que fazer uma virada de mesa na empresa e tem várias pessoas que não querem responder para você. Verdura, né? Vai. Acho que a verdura rapaz, não tem jeito. Dependendo qual é a pessoa, você vai ter que desligar. Como a Paula falou, você tem que fazer um desligamento sincero. Olha, você não quer responder para mim por problemas pessoais ou por alguma coisa que você está notando que eu estou fazendo errado. Um conhecimento que eu estou fazendo errado, um método que eu estou fazendo errado, um jeito de falar. Beleza, coloca na mesa, seja sincero. Mas assim, se não tiver jeito, se a pessoa tá clara e não quer mudar, você tem que jogar o crachá na mesa e falar, cara, eu mando. O mando no sentido de eu sou responsável por isso. Se você não quer executar o nosso plano, vamos recrutar uma pessoa, vamos promover alguém para poder executar. Porque se você deixa transparecer falta de hierarquia, falta de liderança, falta de comando, bagunça bastante. Você pode vir falar para mim que comando e controle está caído, que as tecnologias estão permitindo um tipo de gestão diferente, liderança diferente. Tudo bem, não tô aqui para brigar. Mas o meu jeito de ver, no meu modo de trabalhar, insubordinação não é a melhor coisa. Não tem jeito. Não tem como. Liderança pode cobrar até qual limite? Qual é o limite da cobrança de um líder? Não é tapa na mesa, né? Não é bater na cabeça. Nenhum tipo de agressão é válida. É isso. Seja ela qual for. Física ou mental. Exato. Ou moral. Porque assim, acho que você colocar a meta, você pedir, falar, tudo bem. Agora, nada que quebre o respeito que você tem pelas pessoas. É possível impor um líder? Impor um líder? Falar, líder, você é líder? Cara, depende olhar. Depende. Assim, acho que impor um líder é colocar alguém que vai liderar, que você confia e as outras pessoas não confiam, eu acho que é possível. Acho que é possível. É aquilo que a gente já comentou, né? É a pessoa se desenvolver e ter todo esse passo a passo até se tornar um líder que deixou de ser... Que virou um líder de verdade, né? Virou um líder ali que as pessoas respeitam. Outra pergunta. Essa é boa pra você. Como motivar uma equipe de multipersonalidades? Eu não conheci uma equipe de unipersonalidade. Não tem. Todas são assim. Não queria informar, mas... Não queria informar, mas todas são assim. E essa é a coisa legal. Imagina que se todo mundo da sua área fosse igual. Como é que a gente vai ter mudanças? Como é que a gente vai ter ideias? Como é que a gente vai ter novas proposições se todo mundo pensa igual? Essa é a parte mais legal
né, de você, mais difícil também, de você conseguir lidar com pessoas diferentes, que têm visões diferentes, ou que se engajam, né, de maneira diferente, mas é a parte mais interessante também, de você ter essa oportunidade de conseguir engajar pessoas que pensam de forma diferente. É difícil, tá? É difícil, é desafiador, mas não é fácil. Mas é bacana. Uma que eu gosto muito que apareceu aqui também, que é interessante e ajuda a gente a desmistificar falando francamente. Será que tem um perfil de líder? A resposta para essa pergunta é: você quer ser líder? Essa é a primeira coisa. Não existe um perfil de líder. Líder, para mim, a definição de líder para mim é uma pessoa que bate a meta junto com a equipe do jeito certo. Então, se você consegue bater uma meta, engajando o seu time e respeitando os valores da empresa, cara, você consegue ser líder. Você vai precisar treinar para isso, fazer um curso de gestão de equipes, fazer o Fundamentos da Gestão e Liderança, que é grátis, você pode entrar no nosso site e fazer esse curso. Mas você tem que responder essa primeira pergunta. Você quer ser responsável pelas pessoas? Você quer ser responsável pelo resultado de vários? Ou você prefere você mesmo fazer o seu resultado? É importante desmistificar, porque nada contra alguém que quer ser um especialista. Existem especialistas que ganham mais que líderes. Né? Hoje em dia, principalmente. Então, acho que você tem que responder se você realmente quer. Se você quiser, todo mundo pode ser. Vamos fazer a última pergunta aqui. Essa é boa. Como conseguir entrosamento com outros setores? O líder é o representante da área, né? É o cara que vai fazer a interface, né? Eu acho que é isso. O líder, querendo ou não, ele precisa ser essa pessoa que consegue chegar em outra área para pedir algo, ou para falar, tipo, olha, a gente vai precisar disso daqui de vocês e como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira? Ou a gente precisa de informações que vêm de vocês, ou a gente tem informações que talvez para vocês sejam interessantes. O líder fazer esse intermédio é importante. Nem que seja para depois escolherem 2 representantes, um de cada lado, para fazer essa troca, mas é importante ter essa conversa. É fundamental. Essa coisa eu gostava bastante, de sentar com outro líder e falar, vamos fazer um acordo de nível de serviço entre as nossas áreas, escrever aqui as regras e deixar claro, né, o que é tratado não é caro, porque é importante você ter essa segurança para o seu time. Mas vamos encerrar aqui, agradecendo as suas perguntas. Foi muito bom a gente poder discutir. A gente falou muito dessa questão de comunicação, de sinceridade, de engajamento, de alcançar metas, de gerir conflitos de pessoas diferentes, que é o que o líder tem que fazer. E comentamos aqui um pouco também com vocês as perguntas que vocês nos enviaram. Nosso muito obrigado. Esse vai ser o novo formato do nosso Francamente. Nós vamos consultar vocês toda semana para trazer um conteúdo novinho, de acordo, no capricho para o que você quer. Últimas palavras, Paula? Muito obrigada, pessoal, e continuem acompanhando a gente. Segue a gente aí. Abração. Tchau, tchau.